A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para podermos falar a respeito da palavra de Deus. Para isso dependemos totalmente do Espírito Santo para nos orientar a falar a respeito da palavra de Deus, pois estamos vivendo uma época muito difícil em que o Evangelho está sendo mudado, torcido, para levar as pessoas a crescer financeiramente, crescer no ministério, mas levando as pessoas a acreditar em coisas que na realidade não existem. Hoje nós vamos falar sobre o tema que o nosso irmão Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, que é os falsos apóstolos, né? É o tema do assunto que nós vamos abordar hoje, os falsos apóstolos. Veja que no tempo da igreja de Coríntios, Paulo já alertou os irmãos daquela época a tomar cuidado com os falsos apóstolos, né? Na realidade, os falsos apóstolos, que nem diz Paulo aqui, que transfigura-se, o diabo transfigura em anjo de luz, quanto mais os seus ministros e ministros da justiça, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, que é o assunto dos falsos apóstolos. Então, hoje em dia, como no tempo da igreja de Corinto, existia as pessoas que se diziam ser apóstolo, as pessoas que diziam ser ministro, executavam o serviço de ministrar, né? Principalmente aqui fala sobre a igreja, sobre o povo de Deus, pessoas que eram ministros, exercia a função de um ministro de justiça. Justiça é aquele que pratica o que é justo, o que é certo, o que é correto. E na época de Coríntios já existia as pessoas que eram enviadas por Satanás para dentro das igrejas para levar ao povo um ensinamento que aparentemente seria bom, seria correto, mas dentro desses assuntos eles implantavam a heresia, o pecado, para que as pessoas fossem contaminadas com o pecado. Pois o ministro na igreja, transmitindo uma palavra, todo mundo na realidade vai aceitar aquilo que ele transmite, aquilo que ele fala. E existe essas pessoas cujo qual o diabo implantou na igreja, que são ministros, aqui diz no versículo 14, né? E não maravilha, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Então, Paulo relatou que existe ministro do diabo, mas são ministros transfigurados em ministros da justiça. Como eu posso reconhecer um ministro que é do diabo e o ministro que é o ministro de Deus? Geralmente há uma diferença entre os ministros de Deus e o ministro do diabo, que são transfigurados. Quer dizer, ele não é ministro da justiça, mas ele transfigura-se em ministro da justiça. Ou quer, ele aparentemente ele fala como se fosse um ministro justo, mas na realidade por trás disso vem as coisas para prejudicar as pessoas. Nós temos alguns exemplos de pessoas que realmente foram usadas por Satanás, mas ministrando algumas coisas relativas às coisas de Deus. Nós podemos colocar logo no livro de Mateus o próprio Judas Iscariote. Judas Iscariote era uma pessoa que estava com Jesus e junto com os demais discípulos. Mas Judas Iscariote, ele tinha uma vida deturpada. Ele, na realidade, executava as coisas que o Senhor Jesus mandava, mas dentro dele, o negócio dele era dinheiro, né? A Bíblia diz que Jesus mandou de 2 em 2 para expulsar os demônios, orar pelos enfermos, e Judas Iscariote estava entre eles, e Judas Iscariote também foi executar E Judas Iscariote estava entre eles, e Judas Iscariote foi executado também
essa ordem de Jesus Cristo, que era expulsar o demônio e orar pelos enfermos. Judas Iscariote o fez. Judas Iscariote, quando chegava nos lugares onde tinha pessoas doentes, enfermas, problemáticas, ele mostrava que na realidade era uma pessoa correta, certa, e procurava o bem das pessoas. Mas Judas Iscariote, segundo a Bíblia, diz que Judas Iscariote era do maligno. Ele pertencia ao maligno. Por que ele pertencia ao maligno? Porque dentro dele, na realidade, não existia coisas, propósitos bons. Ele usava as coisas de Deus a fim de ganhar dinheiro, né? O propósito dele era esse. Nós vemos que a Bíblia menciona em vários lugares a respeito das ações de Judas Iscariote, que o interesse dele é dinheiro. O ponto que ele chegou até de vender Jesus Cristo, ou trocar Jesus Cristo por dinheiro. Então, ele era um ministro, porque ele ministrava cura, ministrava autoridade, né? E segundo a Bíblia, ele ministrava e as coisas aconteciam, pois ele havia recebido uma ordem, acreditou naquela ordem e foi realizar. Mas o propósito dele realmente era dinheiro. Então temos algumas pessoas na Bíblia que na realidade pareciam ser ministros de Deus, mas no fim não eram. Eram ministros transfigurados. E hoje, em nossos dias, como na igreja de Corinto e em outras igrejas, que introduziram esses ministros a fim de mudar as ordens e os ensinamentos de Deus, hoje também existem essas mesmas pessoas transfiguradas e ministros de justiça. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar várias pessoas transfiguradas e ministros de justiça, mas por fim eram pessoas que na realidade estavam a fim só de pegar as coisas relativas à vida material. Nós temos Geazi, por exemplo, quando Eliseu, recebeu a visita de Naamã, e Eliseu ordenou que Naamã banhasse no rio, e assim que Naamã banhou, recebeu a cura da lepra. Eliseu foi e deu uma ordem para Naamã que ele banhasse lá no rio. Ele foi e banhou. Quando ele saiu de lá curado, ele quis dar alguns presentes para Eliseu como gratidão pela cura. Mas Eliseu não quis, Eliseu não aceitou. Não quero nada. E assim que Naamã saiu com a sua comitiva para ir embora, Geazi correu atrás de Naamã. E chegando a Naamã, disse que Eliseu havia mandado ele lá para pegar aquelas coisas, porque havia chegado alguém e ele ia dar para aquelas pessoas. Então Geazi acompanhava Eliseu, vivia com Eliseu, fez tantas coisas, mas Geazi também, ele tinha uma transfiguração dentro dele, pois o objetivo dele, na primeira chance, foi buscar aquilo que Eliseu havia recusado. Então nós vemos não só na Bíblia, mas nos dias de hoje, apóstolos e ministros transfigurados. E o objetivo deles é implantar entre o povo de Deus o quê? O pecado. Esse é o objetivo. Por que ele quer implantar o pecado? Porque ele sabe que ele implantando o pecado na vida das pessoas, as pessoas perderão a sua salvação. Cura, sinais, prodígios, isso não mostra a salvação de ninguém. E também não mostra que essa pessoa é uma pessoa de Deus e que vai ser salva. Porque se fosse assim, Jesus não teria dito para aqueles homens, que disseram para ele: Senhor, nós fizemos sinais e maravilhas, em teu nome expulsamos demônio e tantas coisas. Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Por que Jesus diria isso para a pessoa que expulsou o demônio, que fez sinais, fez maravilha, profetizou tudo em nome de Jesus, e Jesus disse: eu não conheço? Porque na realidade eles tinham a vida voltada para o pecado. E todas as pessoas que é voltada para o pecado, que aceita o pecado naturalmente,
que concorda com o pecado são pessoas do maligno e são pessoas ministras do maligno. Introduz heresia no meio do povo de Deus. Paulo teve que escrever várias cartas aos irmãos falando a respeito de pessoas que estavam entrando no meio da igreja e querendo implantar até a lei da circuncisão e outros tipos de lei, querendo que as pessoas obedecessem à lei, e que se não obedecesse à lei, não alcançaria a salvação. Paulo teve que escrever várias cartas. Se você pegar as cartas de Paulo, você verá que existiu vários ensinamentos errados querendo ser implantado na igreja, e Paulo tinha que escrever alertando os irmãos a respeito disso. Paulo chegou a dizer para os irmãos de Tessalonicenses: calma, meus irmãos, calma. A igreja ainda não foi arrebatada, não. A igreja ainda está por aqui. Porque alguém havia dito para os Tessalonicenses que Jesus já havia arrebatado a igreja e que eles haviam ficado. Paulo então disse: não, irmãos, ninguém ficou, não. Jesus não arrebatou a igreja, não. Aí explica que tinha que aparecer o anticristo primeiro e uma série de coisas para depois a igreja ser arrebatada. Então os ministros transfigurados já existiam na Bíblia e hoje existe as mesmas coisas. Pois eu tenho acompanhado alguns clipes na internet que tem me chamado muita atenção. Homens que estão com milhões de acessos nos seus vídeos ensinando o seguinte, principalmente na área conjugal, na intimidade conjugal. Pega uma parte lá de Cantares e fala que Salomão, ele disse para sua esposa que o umbigo dela é como uma taça de vinho que estava transbordando. E esse pregador que fala na internet, que é um grande ministro que está na mídia, disse o seguinte, que o vinho corria para baixo. E para onde ia o vinho? Ia para a parte íntima da mulher, e que Salomão então colocava a boca na parte íntima da mulher. E ele disse para os irmãos que estavam participando desse estudo de casais: irmãos, tome cuidado, não coloque vinho, porque a Bíblia é contra o vinho. Compre guaraná e coloque guaraná, e aí você taca a boca mesmo no guaraná. Ou seja, ensinando as pessoas a prática do sexo oral. E diz que isso não tem problema, que isso pode se fazer à vontade entre o casal. Alguns até alegam que carne da minha carne, osso dos meus ossos, então por isso posso fazer o que eu quiser. Outro que está também com milhões de acessos no seu vídeo, disse o seguinte, que perguntaram para ele a respeito do sexo anal, e ele foi contra o sexo anal, e deu a sua explicação. Mas no sexo oral ele disse que procurou na Bíblia uma passagem que proibisse o sexo oral, e disse ele, não achei. Depois ele disse que procurou uma passagem que permitisse isso, também disse, não achei. Mas achei uma passagem que diz bem claro o seguinte, que quando há consentimento mútuo na área sexual, a pessoa pode realizar isso. Ainda brinca com as coisas dizendo que a mulher olha para o homem e diz, eu não vou pôr a boca aí não. Eu não vou pôr não. Eu não ponho a boca aí não. E de repente diz, eu vou pôr a boca aí sim. Você tem coragem de pôr a boca aqui? Eu tenho. Então eu também tenho. Então vamos pôr a boca, nós dois. Isso é uma tremenda de uma blasfêmia, ensinando o povo a pecar contra Deus. E ainda alegando que não existe na Bíblia passagem que proíbe e autorize.
Mas se nós olharmos para Romanos capítulo 1, a Bíblia fala a depravação dos gentios. Gentios abrange todas as religiões, não é só aquele que não é crente. Então disse Paulo para os irmãos de Roma o seguinte, que aquelas pessoas que conheceram a Deus, mas que não o temeram como Deus e que não o respeitaram como Deus, Deus o entregou às paixões infames para desonrar os seus corpos entre si, varão se inflamando com varão e mulheres se inflamando com mulheres. Paulo deixou bem claro na sua revelação que Deus disse que era uma desonra para as pessoas cometer tal coisa e que essas paixões são paixões infames. Alguém pode dizer, não, mas ali está falando homem, homem, mulher e mulher. E que mulher e homem pode. E que homem e mulher pode. Não, não pode. Homem com homem se refere a sexo anal e oral. Mulher com mulher se refere a sexo oral. O sexo oral é o contrário à natureza, como disse Paulo. O sexo anal também é o contrário à natureza. Por quê? Porque a boca foi feita para determinadas coisas, mas não para sexo. Então, há uma interpretação errônea ou ministros do diabo dentro da igreja, instruindo o povo a cometer pecado. E o pecado só é perdoado quando ele é reconhecido como pecado. Se a pessoa não reconhecer o pecado como pecado, ele vai ficar com o pecado na sua vida oculto. E assim vai participar da ceia com o pecado dentro da sua vida. Por quê? Porque ele acha que aquilo não é pecado. Alguém me disse, não, é a consciência, eu não posso fazer isso porque o irmão viu, porque o irmão não viu. Não, meu irmão. Paulo era um homem inteligente e falava coisas sábias e entendidas. Então nós devemos olhar para a Bíblia e não ir por ministros transfigurados que estão ensinando as pessoas a viver na prática do pecado, a prática do pecado e conscientemente. Nesse vídeo que eu estava vendo dessa pessoa que tem mais de milhões de acessos no estudo de casais, os casais e líderes que estão na frente da obra chegavam a deitar um em cima do outro de tanto dar risada quando ele dizia, ó, eu vou pôr a boca aí. Ah, eu não vou pôr a boca aí. Sendo que Paulo deixou bem claro no livro de Romanos que, ao contrário, a natureza. Então os ministros transfigurados estão aí, irmão. Tem ministro hoje que a sua mensagem é aquela mensagem que a pessoa se emociona, chega, chora, mas no fim da mensagem quer dinheiro. Quer dinheiro. Eliseu disse para Naamã, não quero nada seu. Hoje em dia as pessoas é o contrário, ao ver alguém abençoado, quer arrancar aquilo que a pessoa tem, quer tirar aquilo que a pessoa tem. As suas mensagens são bonitas, são lindas, mas no final vem a exploração do povo. Outros ensinam o povo a ficar no pecado. E quem gosta de sexo oral, sexo anal, vê uma mensagem desse tipo, abraça ela com todo gosto. Por quê? Porque foi um ministro que ensinou isso. Foi aquele grande homem que está realizando curas, sinais, prodígios de maravilha. Foi esse homem que ensinou isso. Então, a pessoa acata aquilo com facilidade porque foi alguém que está na mídia e que está juntando centenas e até milhares de pessoas. Paulo
alertou os irmãos de Corinto e disse: se o diabo transfigura em anjos de luz, quanto mais os seus ministros e ministros da justiça são transfigurados. Parecem ser grandes homens, grandes mulheres de Deus, que dentro de suas mensagens joga para cima do povo o pecado. E as pessoas engolem e guardam esse ensinamento e fica na prática do pecado. Quantos casais, quantas famílias estão com a vida no pecado, porque alguém ensinou a pecar. Os ministros de Deus não ensinaram ninguém a pecar. Os ministros de Deus não apoiaram a nenhum tipo de pecado. Paulo, Pedro, Timóteo, Tito e outros grandes homens que a Bíblia relata, nenhum deles ensinaram as pessoas a pecar. Muito pelo contrário, ensinaram as pessoas a fugir do pecado. Então, cuidado você que está aí acompanhando a mídia, os grandes pregadores, os grandes curadores, para que você não fique achando que a sua vida é tão uma bênção e quando você morrer, perder a salvação porque aceitou e praticou o pecado. Mas foi o pastor que ensinou, mas foi o presbítero, mas foi o ancião, mas foi o missionário, mas foi não sei quem. Não interessa quem seja. Jesus mandou eu examinar ministros, apóstolos, obreiros. Não, Jesus mandou examinar as Escrituras. E ele foi bem claro: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Veja se você não está já praticando o pecado e achando que está tudo bem. Deus abençoe. Amém. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Se Deus nos permitir, em breve estaremos novamente postando mais um estudo, mais uma mensagem para você. Amém.